Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui, ó, com essa princesa. Olha ali pra câmera ali, ó. Não tá afim? Tô aqui com essa princesa no domingão, bem formal aqui com esse cenário diferente, pra bater um papo com vocês sobre o nosso carro novo. Mostrei pra vocês, acho que na semana passada, que a gente buscou o nosso Jeep Renegade Longitude 0 km e falei pra vocês como seria possível ter um carro desse também, pagando aí bem menos da metade do valor. Então, vou voltar essa história lá no ano passado, em agosto de 2019. Com a pandemia, meu marido estava fazendo home office, então ele decidiu vender o carro dele. A gente ficou só com o meu. E nesse mesmo mês, a gente resolveu pintar o meu carro e alugamos o Jeep Renegade pela primeira vez. Ficamos apaixonados pelo carro, porque eu nunca tinha dirigido e foi amor à primeira vista. Tanto que tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como que eu fiz para dirigir o carro automático pela primeira vez, dei algumas dicas e tal, dividi tudo com vocês. Bom, passado isso, nós fomos até uma concessionária para poder olhar esse carro, para ver como é que faria para comprar. Mas não é um carro barato, ele custa 130 mil, o valor atual, tá? Eu tô gravando em agosto de 2021, é o valor atual, e porque esse Longitude é o modelo mais completo que tem do Jeep, sendo flex, tá? Que tem ele em diesel, que é muito mais caro. Então a gente ficou assim, né? Não dava pra comprar porque tava muito caro. Na verdade, o valor dele é muito alto. E a gente ficou ainda alugando o mesmo carro algumas vezes quando a gente precisou. Ah, o meu carro teve que ir pra revisão e tal. A gente sempre alugava o Jeep Renegade pra poder ficar andando por aí. A gente sempre aluga na Unidas, porque eu tenho desconto da prestadora de seguro, né, do meu carro. Então a gente sempre alugava na Unidas. Até que um dia a atendente falou: olha, vocês estão sempre alugando, por que vocês não fazem o Unidas Livre? Aí a gente ficou suspeito, né, Unidas Livre e tal, e foi entender um pouco mais. Então eu vou explicar pra vocês o que é o Unidas Livre. Ah, antes de explicar, esse vídeo não é patrocinado. A minha intenção com esse vídeo é mostrar pra vocês toda a nossa trajetória até chegar no nosso carro 0 km. E aí o Unidas Livre é o carro por assinatura que você contrata no período mínimo de 1 ano e o carro é zero. A gente começou a analisar como é que seria isso de ter o carro zero por assinatura, isso iria compensar, e para decidir a gente fez o seguinte cálculo: se a gente fosse comprar o mesmo Jeep Renegade, tá? O valor dele é 130 mil, mas todo mês você tem que embutir, fora a parcela, né? Supondo que você vai comprar um carro parcelado, fora a parcela, você tem que embutir o seguro, que não é um seguro barato para esse carro, IPVA, licenciamento desses 2 anos, manutenção, porque se você for colocar aí por média de ano, você deve gastar pelo menos uns 3 mil reais, e a desvalorização. Se você for colocar todos esses gastos e dividir ali por mês, vai dar um valor bem alto. Fora que daqui 3, 4, 5 anos, quando você for trocar, seu carro já não vai estar valendo muita coisa e você vai entrar ali nesse mesmo processo de estar pagando tudo isso todo mês. No Unidas Livre, que é o carro por assinatura, a gente paga um valor fixo de 2 mil reais por mês, tá? No caso, o nosso, que é o Jeep Renegade, mas tem Gol, Kwid, Onix, aquele outro que eu gosto, o Argo, a partir de 1.000 reais. Só que tem alguns fatores que eu vou falar pra vocês, por que o nosso chegou nesse valor. Então a gente paga 2 mil reais por mês, vai estar incluso o carro 0 km, IPVA tá incluso, seguro tá incluso, licenciamento tá incluso, e o principal, a manutenção, todas as revisões também estão inclusas. Nós contratamos 2 anos, tá? Então nós vamos estar 2 anos com esse Jeep Renegade 0 km, com tudo isso incluso. Quanto maior o contrato, mais barato fica a sua parcela. Então, assim, se a gente tivesse feito 1 ano só com esse carro, a parcela ia ficar mais alta. Como nós fizemos 2 anos, a parcela baixou um pouquinho mais. 4 anos, abaixava mais ainda. Só que a gente não queria ficar 4 anos com o mesmo carro. Então, daqui 2 anos, a gente já pode pegar um outro carro zero. No final desse contrato de 2 anos, a gente vai estar pagando 50 mil reais, que é basicamente ali a desvalorização que você vai ter se você comprar um Jeep desse. Que aí ele de 130, você vai conseguir vender ele por uns 70, 60, dependendo do ano que você for desapegar desse veículo. Ah, e um detalhe, gente, o titular do contrato é o meu marido. Ele pode adicionar até 5 condutores, tá? Então você tem que mandar a foto da carteira de motorista, de quem vai conduzir o veículo também, e aí vai estar constando lá no sistema da Unidas. Por quê? Se leva uma multa e não era o titular
estava dirigindo aquele carro, você tem que indicar quem foi. E só pode estar ali quem são essas 5 pessoas cadastradas para dirigir o carro. Eu mais 4, eu acho. Você mais 4, né? São um total de 5. E tem que cadastrar para eles poderem, inclusive, fazer parte do seguro. E se for uma pessoa que não está cadastrada, tiver um acidente com o carro, não é coberto. Não é coberto. Então, para fazer parte do seguro, tudo isso. E, assim, levei uma multa. Vai estar lá no portal da Unidas, no Unidas Livre, e você pode indicar por lá mesmo quem era o condutor que estava ali, ou então se a multa foi indevida, enfim. O documento do carro fica no nome da Unidas, tá? O veículo não fica vinculado ao seu nome, você só tem esse contrato de prestação de serviço da Unidas com você. E aí tem alguns critérios, tá? Para ter esse carro por assinatura. Na hora da contratação é feita uma análise de crédito para saber se você realmente tem condições de arcar com esse valor. E aí você escolhe o modelo que você quer. O que é importante, no nosso caso a gente já escolheu o Jeep Renegade, que é o Longitude, tá? Eles não têm outras versões, é somente essa que é a top de linha. A gente colocou película, que já vem incluso, você tem como colocar outros opcionais ali também. E nós escolhemos a franquia de quilometragem. Você pode escolher de 1.000 até 2.500 quilômetros por mês. Então, nós escolhemos a franquia de 1.500 quilômetros por mês, que a gente roda aí um pouquinho a mais. E aí, no final do seu contrato, desses 2 anos, que é o nosso prazo, eles vão olhar quanto de quilometragem a gente rodou. A gente pode rodar 36 mil quilômetros nessa franquia que a gente contratou. Se a gente passar 4.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, a gente paga 40 centavos por quilômetro excedente. Então, é muito importante que na hora da contratação você tenha em média quanto que você gasta de quilometragem por mês. A gente gasta nessa média aí de 1.300, 1.500, talvez passe um pouco, mas tem semana que a gente não anda tanto e fica dentro dessa média. Então, no site da Unidas, nós escolhemos o nosso modelo, os opcionais, a franquia de quilometragem, e enviamos tudo isso para análise. E aí essa análise demora, acho que uns 2 dias no máximo, eles já te dão um retorno para falar se foi aprovado ou não. Após ter sido aprovado, faz a assinatura do contrato e a partir daí começa a contar 5 longos meses para você receber o seu carro. Nós recebemos com quase 4 meses completos. Nesse carro por assinatura, você vai estar escolhendo um carro 0 km. Então, a Unidas vai pedir um carro especialmente para você. Então, nós escolhemos lá o Jeep Renegade branco. Detalhe, a gente escolheu a cor. Se você quisesse uma cor metálica, era um pouquinho mais caro. Mas eu escolhi o branco porque o branco é o meu favorito mesmo. Aí, eles mandaram lá para a fábrica, fizeram um pedido de um carro 0 km, especialmente para você, com tudo que você colocou ali. Então, por isso que demora todo esse processo. Mas você consegue acompanhar tudo isso pelo portal Unidas Livre. A montagem do carro, documentação, emplacamento, até que ele fica disponível para entrega. No nosso caso, a gente fez o pedido no dia 26 de abril desse ano, por isso que eu falei assim, era um presente de aniversário de 10 anos ali, mas não era, né? Porque a gente pediu em abril. E aí ele chegou, ficou disponível para a gente buscar no dia 16 de agosto de 2021, mas nós só retiramos no dia 17, porque você tem que avisar com pelo menos um dia para poder retirar. Nós retiramos esse carro em uma parceira da Unidas, tá? Então, era uma oficina parceira, não foi diretamente na concessionária, e nessa mesma oficina parceira é onde é realizado as manutenções. Quando estiver chegando próximo da data, eles vão te ligar, ou você liga para eles informando, se caso chegue antes na quilometragem de 10 mil. O Jeep é feito com 12 mil, mas pela Unidas a gente vai fazer com 10. Então, quando estiver chegando próximo, você vai agendar, você leva o seu carro lá, se precisar ficar um dia, você tem direito ao carro reserva e pronto, você não vai gastar nada. A não ser que seja diagnosticado que você teve um mau uso, vamos supor, os pneus é para ter um desgaste com 50 mil e com 15 mil os pneus estão terríveis. Aí sim foi constatado um mau uso e você vai pagar por isso. Mas se não tiver esse mau uso, você não vai pagar nada na manutenção. Outra coisa que faz parte do preço também do aluguel é o carro reserva. Então o que acontece? Tem o carro reserva categoria A, categoria B, tem o A de 7 dias, o A ilimitado. Entendeu? O nosso carro reserva é qual? O nosso é um carro categoria B, que é abaixo do nosso, Argo, Onix, ou ilimitado. Ilimitado. Então, ou seja, a gente bateu o carro, vamos supor, pediram um mês para arrumar o nosso carro, esse que a gente alugou.
Eles vão dar um arco pra gente, por exemplo, a gente ficar com arco enquanto o outro estiver arrumando. Isso. Então isso é muito importante, porque a gente só tem um carro agora, né? Isso, e agora que o Rodrigo lembrou, me fez lembrar de uma coisa também. Quando nós fizemos o pedido lá no dia 26 de abril, eles já disponibilizaram um carro reserva no mesmo modelo que o nosso, só que seria um carro usado, pra gente ficar usando até esperar o nosso carro novo chegar. Esse carro que fica disponível lá, a gente poderia contratar pelo mesmo valor que a gente paga, só que o Rodrigo ainda conseguiu um desconto para poder contratar se ele quisesse. Mas como era um carro usado e tal, e o meu carro ainda estava aqui, a gente resolveu optar por esperar no nosso Jeep de 0 km chegar e ter essa experiência completa com ele. O que levou a gente a escolher o carro por assinatura é a vantagem do preço. No nosso caso, foi muito mais vantajoso essa opção, porque se a gente fosse comprar, seria um carro mais popular, um Onix, um Argo. A gente não iria ter condições de comprar um Jeep Renegade, porque ele é bem caro e para manter também é caro. Então, pra gente foi uma opção vantajosa, porque a gente tá com o carro 0 km à nossa disposição. A gente pode andar, pode viajar, pode fazer o que a gente quiser. Se der algum problema, a gente tem o carro reserva ali que tá já contratado naquele valor e a gente não tem gasto nenhum com a manutenção. Então, pra gente foi a melhor opção por isso. Se você tá pensando em trocar de carro e tal, vale a pena você levar isso em consideração. O valor total que você vai ter mensal com o carro que você vai estar comprando, desde a parcela até todas as manutenções, tudo que você tem que fazer com o carro, o valor do carro por assinatura. Como eu falei pra vocês, esse vídeo não é patrocinado, tá? É realmente uma dica, mas pra quem quer fazer essa assinatura, você pode usar o nosso código de convite, que você vai ganhar R$500 de desconto. Eu acho que na primeira mensalidade, eu não sei se é na primeira ou se é no total do contrato, mas você utilizando o nosso código lá no cupom, quando você for assinar no site, você usa esse código, que você vai ganhar R$500 de desconto, tá? E aí vocês também me ajudam, vocês ganham 500 e eu também ganho 500 para bater na nossa mensalidade. Então é um ajudando o outro aí. Esses foram os motivos que nos fizeram escolher um carro por assinatura. Daqui 2 anos, quando o nosso contrato vencer, tem 3 possibilidades. Devolver esse carro e pegar outro carro 0 km, tanto nessa categoria ou outra superior ou inferior, a gente vai escolher. Segunda opção, renovar o aluguel desse carro, pagando, eu acredito que um pouco menos, porque o carro já vai ser usado, né? Nessa questão do valor eu não sei. E a terceira opção é fazer uma proposta de compra por esse veículo que já vai estar com a gente, que eu não sei se é vantajoso, porque eu não sei quanto que eles vão cobrar daqui 2 anos nesse carro. Então você tem essas 3 opções para renovar. Unidas Livre, o carro por assinatura, tanto da Unidas quanto de outras locadoras que eu sei que já existem, é uma opção para você estar de carro zero sempre, pagando um valor justo e você aproveitar todos os benefícios do carro novo. Eu mostrei pra vocês no vídeo da semana passada que o carro que a gente pegou realmente é 0 km, ele tava com 10 km ali rodado, que foi o de ficar ali dentro do pátio, e o cheirinho de novo nele tá até hoje, tá? Então realmente é um carro novo, preparado ali especialmente pra gente. E aí no vídeo que eu mostrei o carro pra vocês, eu até falei assim, tem algumas coisas aqui que são diferentes, que no outro vídeo eu vou contar pra vocês. Tanto no farol, ali na hora de arrumar, no modelo normal tem o alto, que nesse modelo não tem. Então tem alguns detalhes ali, tipo o nosso farol ele não desliga, não fica desligado. Se a gente tiver com o carro ligado, ele não desliga. Porque já é uma coisa de locadora, pra pessoa não levar multa e tal. Então tem alguns detalhes ali que não é igual o modelo que você vai encontrar na concessionária, mas que não te atrapalha em nada, não te deixa em desvantagem por você estar fazendo o carro por assinatura. Estamos aí com o carro há 12 dias, o carro está numa economia muito boa, né, amor? Ele tá fazendo 11 por litro, tá sendo ótimo. Por enquanto, gente, eu só tenho elogios à Unidas Livre, porque pra gente tá sendo uma ótima experiência, o carro é sensacional. Eu estou amando bater perna por aí, né, andar por aí com ele. Por enquanto, a única coisa ruim que aconteceu, assim, desde que a gente pediu, foi o processo pra entregar o carro, porque demora. Então, pra gente, foi realmente como se fosse uma compra, tá? Então, o carro é nosso por 2 anos. E assim, gente, esse vídeo não é para te convencer a fazer o carro por assinatura. Não, é para mostrar o que foi que a gente levou em consideração para poder fazer o carro por assinatura, para fazer o Unidas Livre. Para a gente foi mais vantajoso. Você tem que pensar no seu caso, no financeiro, em tudo isso que eu falei aqui, se para você vai ser vantajoso. Para a gente ficou super válido, tanto que daqui 2 anos a gente vai estar com o carro zero de novo. Então é só para poder mostrar para vocês que existe essa possibilidade e como foi feito esse processo, o tempo que demora. Lá pro final do ano, início do ano que vem, eu volto com mais um vídeo
falando para vocês o que a gente teve de gasto, se realmente teve mais alguma cobrança ou não, como é que tá a quilometragem. Nossa, eu falei demais, né, gente? Desculpa, é porque eu vou empolgando, vou lembrando os trem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não se esqueça de simular, eu vou deixar o site da Unidas Livre aqui também, simular quanto que ficaria com o nosso cupom de desconto. Você usando, você vai ganhar R$500 de desconto. Deixa o seu like, o seu comentário e assiste o vídeo do dia que a gente foi lá buscar o carro, tá? Tá linkado aqui. E tem um vídeo também dirigindo o carro automático pela primeira vez. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!